Olá, eu sou Alexandre Spinelli Ferreira e este é o Clarice que te lê, podcast onde leio a obra de Clarice Lispector e faço algumas provocações, algumas reflexões para nosso aprofundamento da obra dessa escritora fantástica. No episódio anterior, eu comecei a ler A Paixão, segundo GH, todo o prefácio e do início, quando GH faz toda uma reflexão interna sobre si mesma até um momento antes dela entrar no quarto da empregada. Hoje, vamos seguir na edição da editora Rocco, lendo a partir da página 21 até a página 30. Bem-vindo e vamos lá. É que o mundo todo tem a força de um inferno. Ontem de manhã, quando saí da sala para o quarto da empregada, nada me fazia supor que eu estava a um passo da descoberta de um império. A um passo de mim. Minha luta mais primária pela vida mais primária ia se abrir com a tranquila ferocidade devoradora dos animais do deserto. Eu ia me defrontar em mim com um grau de vida tão primeiro que estava próximo do inanimado. No entanto, nenhum gesto meu era indicativo de que eu, com os lábios secos pela sede, ia existir. Só depois é que me ocorreria uma frase antiga, que totalmente se gravara há anos na minha memória, apenas o subtítulo de um artigo numa revista e que eu terminara por não ler. Perdida no inferno abrasador de um cânion, uma mulher luta desesperadamente pela vida. Nada me fazia supor ao que eu ia, mas é que eu nunca fui capaz de perceber as coisas se encaminhando. Todas as vezes que elas chegavam a um ápice, me parecia com surpresa um rompimento, explosão dos instantes, com data e não a continuação de uma ininterrupção. Naquela manhã, antes de entrar no quarto, o que era eu? Era o que os outros sempre me haviam visto ser, e assim eu me conhecia. Não sei dizer o que eu era, mas quero ao menos me lembrar que eu estava fazendo. Eram quase 10 horas da manhã, e há muito tempo meu apartamento não me pertencia tanto. No dia anterior, a empregada se despedira. O fato de ninguém falar ou andar e poder provocar acontecimentos alargava em silêncio essa casa, onde, em semiluxo, eu vivo. Atardava-me à mesa do café, como está sendo difícil saber como eu era. No entanto, tenho de fazer esforço de, pelo menos, me dar uma forma anterior, para poder entender o que aconteceu ao ter perdido essa forma. Eu me atardava à mesa do café, fazendo bolinhos de miolo de pão. Era isso? Preciso saber o que eu era. Eu era isso. Eu fazia distraidamente bolinhas redondas com miolo de pão. E minha última e tranquila ligação amorosa dissolvera-se amistosamente com um afago, eu ganhando de novo o gosto ligeiramente insípido e feliz da liberdade. Isto me situa? Sou agradável, tenho amizades sinceras, e ter consciência disso faz com que eu tenha por mim uma amizade aprazível, o que nunca excluiu um certo sentimento irônico por mim mesma, embora sem perseguições. Mas como era antes o meu silêncio, é o que eu não sei e nunca soube. Às vezes, olhando um instantâneo tirado na praia ou na festa, percebia com leve apreensão irônica o que aquele rosto sorridente e escurecido me revelava. Um silêncio. Um silêncio e um destino que me escapavam. Eu, fragmento e hieróglifo de um império morto ou vivo. Ao olhar o retrato, eu via o mistério. Não. Vou perder o resto do medo do mau gosto. Vou começar meu exercício de coragem. Viver não é coragem. Saber que se vive é coragem. E vou dizer que na minha fotografia eu via o mistério. A surpresa me tomava de leve. Só agora estou sabendo que era uma surpresa o que me tomava. E que nos olhos sorridentes havia um silêncio como só vi em lagos, e como só ouvi no silêncio mesmo. Nunca então havia eu de pensar que um dia iria de encontro a esse silêncio, ao estilhaçamento do silêncio. Olhava de relance o rosto fotografado e por um segundo, naquele rosto inexpressivo, o mundo me olhava de volta, também inexpressivo. Este, apenas esse, foi o meu maior contato comigo mesma?
O maior aprofundamento mudo a que cheguei, minha ligação mais cega e direta com o mundo. O resto eram sempre as organizações de mim mesma. Agora sei. Ah, agora eu sei. O resto era o modo como, pouco a pouco, eu havia me transformado na pessoa que tem o meu nome. E acabei sendo o meu nome. É suficiente ver no couro de minhas valizes as iniciais GH e eis-me. Também dos outros eu não exigia mais do que a primeira cobertura das iniciais dos nomes. Além do mais, a psicologia nunca me interessou. O olhar psicológico me impacientava e me impacienta, e é um instrumento que só transpassa. Acho que desde a adolescência eu havia saído do estágio do psicológico. A GH vivera muito. Quero dizer, vivera muitos fatos. Quem sabe eu tive, de algum modo, pressa de viver logo tudo o que eu tivesse a viver, para que me sobrasse tempo de viver sem fatos? De viver. Cumpri cedo os deveres de meus sentidos, tive cedo e rapidamente dores e alegrias, para ficar depressa livre do meu destino humano menor, e ficar livre para buscar a minha tragédia. Minha tragédia estava em alguma parte. Onde estava o meu destino maior? Um que não fosse apenas o enredo de minha vida. A tragédia que a aventura maior nunca se realizara em mim. Só o meu destino pessoal era o que eu conhecia e o que eu queria. Em torno de mim espalho a tranquilidade que vem de se chegar a um grau de realização a ponto de ser GH até nas valizes. Também, para minha chamada vida interior, eu adotara, sem sentir, a minha reputação. Eu me trato como as pessoas me tratam. Sou aquilo que de mim os outros veem. Quando eu ficava sozinha, não havia uma queda, havia apenas um grau a menos daquilo que eu era com os outros. E isso sempre foi a minha naturalidade e a minha saúde, e a minha espécie de beleza. Só meus retratos é que fotografavam um abismo? Um abismo. Um abismo de nada. Só essa coisa grande e vazia. Um abismo. Ajo como o que se chama de pessoa realizada. Ter feito escultura durante um tempo indeterminado e intermitente também me dava um passado e um presente que fazia com que os outros me situassem. A mim se referem como a alguém que faz esculturas, que não seriam más se tivesse havido menos amadorismo. Para uma mulher, essa situação é socialmente muito, e situou-me, tanto para os outros como para mim mesma, numa zona que socialmente fica entre mulher e homem, o que me deixava muito mais livre para ser mulher, já que eu não me ocupava formalmente em sê-lo. Quanto à minha chamada vida íntima, talvez também tenha sido a escultura esporádica o que lhe deu um leve tom de pré-clímax. Talvez por causa do uso de um certo tipo de atenção a que mesmo a arte delitante obriga. Ou por ter passado pela experiência de desgastar pacientemente a matéria até gradativamente encontrar sua escultura imanente ou por ter tido, através ainda da escultura, a objetividade forçada de lidar com aquilo que já era eu. Tudo isso me deu o leve tom de pré-clímax de quem sabe que, auscultando os objetos, algo desses objetos virá que me será dado, e por sua vez, dado de volta aos objetos. Talvez tenha sido esse tom de pré-clímax o que eu via na sorridente fotografia mal assombrada de um rosto cuja palavra é um silêncio inexpressivo. Todos os retratos de pessoas são um retrato de Mona Lisa. E é só o que eu posso dizer a meu respeito, ser sincera. Relativamente sou. Não minto para formar verdades falsas. Mas usei demais as verdades como pretexto. A verdade como pretexto para mentir? Eu poderia relatar a mim mesma o que me lisonjeasse e também fazer o relato da sordidez. Mas tenho que tomar cuidado de não confundir defeitos com verdades. Tenho medo daquilo a que me levaria uma sinceridade, a minha chamada nobreza, que omito, a minha chamada sordidez, que também omito. Quanto mais sincera eu fosse, mais seria levada a me lisonjear tanto com as ocasionais nobrezas, como, sobretudo, com a ocasional sordidez. A sinceridade só não me levaria a me vangloriar da mesquinhez. Essa eu omito, e não só por falta de auto-perdão, eu que me perdoei tudo o que foi grave e maior em mim,
A mesquinhez eu também omito, porque a confissão me é muitas vezes uma vaidade, mesmo a confissão penosa. Não é que eu queira estar pura de vaidade, mas preciso ter o campo ausente de mim para poder andar, se eu andar. Ou não querer ter vaidade é a pior forma de se envaidecer? Não, acho que eu estou precisando de olhar sem que a cor de meus olhos importe. Preciso ficar isenta de mim para ver. E é isso tudo que eu queria? E é isso tudo que eu era? Quando abro a porta a uma visita inesperada, o que surpreendo no rosto de quem está me vendo à porta é que acabam de surpreender em mim meu suave pré-clímax. O que os outros recebem de mim reflete-se então de volta para mim e forma a atmosfera do que se chama eu. O pré-clímax foi talvez até agora a minha existência. A outra, a incógnita e anônima, essa outra minha existência que era apenas profunda, era o que provavelmente me dava a segurança de quem tem sempre na cozinha uma chaleira em fogo baixo, para o que desse e viesse. Eu teria a qualquer momento água fervendo. Só que a água nunca fervera. Eu não precisava de violência, eu fervilhava o suficiente para a água nunca ferver nem derramar. Mas não, eu não conhecia violência. Eu nascera sem missão. Minha natureza não me impunha nenhuma, e sempre tive a mão bastante delicada para não me impor um papel. Eu não me impunha um papel, mas me organizara para ser compreendida por mim. Não suportaria não me encontrar no catálogo. Minha pergunta se havia não era que sou, mas entre quais eu sou. Meu ciclo era completo. O que eu vivia no presente já se condicionava para que eu pudesse posteriormente me entender. Um olho vigiava a minha vida. A esse olho, ora, provavelmente eu chamava de verdade, ora de moral, ora de lei humana, ora de Deus, ora de mim. Eu vivia mais dentro de um espelho. 2 minutos depois de nascer e eu já havia perdido as minhas origens. Um passo antes do clímax, um passo antes da revolução, um passo antes do que se chama amor. Um passo antes de minha vida, que, por uma espécie de forte imã ao contrário, eu não transformava em vida. E também por uma vontade de ordem. Há um mau gosto na desordem de viver. E mesmo eu nem saberia se tivesse desejado transformar esse passo latente em passo real. Pelo prazer, por uma coesão harmoniosa, pelo prazer avaro e permanentemente promissor de ter, mas não gastar. Eu não precisava do clímax, ou da revolução, ou de mais do que o pré-amor, que é tão mais feliz que o amor. A promessa me bastava? Uma promessa me bastava. Quem sabe essa atitude ou falta de atitude também tenha vindo de eu nunca ter tido marido ou filhos, não ter precisado, como se diz, manter ou quebrar grilhões. Eu era continuamente livre. Ser continuamente livre também era ajudado pela minha natureza que é fácil. Como e bebo e durmo fácil. E também, é claro, minha liberdade vinha de eu ser financeiramente independente. Da escultura, suponho, veio o meu jeito de só pensar na hora de pensar, pois eu aprendera a só pensar com as mãos e na hora de usá-las. Também da escultura intermitente ficara-me o hábito do prazer, a que por natureza eu já tendia. Meus olhos tanto haviam manuseado a forma das coisas que eu fora aprendendo cada vez mais o prazer e enraizando-me nele. Eu podia, com muito menos do que eu era, eu já podia usar tudo, exatamente como ontem, à mesa do café, me bastava para formar formas redondas de miolo de pão a superfície de meus dedos e a superfície do miolo do pão. Para ter o que eu tinha, eu nunca precisara nem de dor nem de talento. O que eu tinha não me era conquista, era dom. E quanto a homens e mulheres, que era eu? Sempre tive uma admiração extremamente afetuosa por hábitos e jeitos masculinos, e sem urgência tinha o prazer de ser feminina. Ser feminina também me foi um dom. Só tive a facilidade dos dons, e não o espanto das vocações. É isso? Da mesa, onde me atardava porque tinha tempo, eu olhava em torno enquanto os dedos arredondavam o miolo de pão. O mundo era um lugar que me servia para viver. No mundo eu podia colocar uma bolinha de miolo na outra.
Bastava justapô-las, e sem mesmo forçar, bastava pressioná-las o suficiente para que uma superfície se unisse a outra superfície. E assim, com prazer, eu ia formando uma pirâmide curiosa que me satisfazia. Um triângulo reto feito de formas redondas. Uma forma que é feita de suas formas opostas. Se isso me tinha um sentido, o miolo de pão e meus dedos provavelmente sabiam. O apartamento me reflete. É no último andar, o que é considerado uma elegância. Pessoas do meu ambiente procuram morar na chamada cobertura. É bem mais do que uma elegância, é um verdadeiro prazer. De lá domina-se uma cidade. Quando essa elegância se vulgarizar, eu, sem sequer saber porquê, me mudarei para outra elegância. Talvez. Como eu, o apartamento tem penumbras e luzes úmidas. Nada aqui é brusco. Um aposento precede e promete o outro. Da minha sala de jantar, eu vi as misturas de sombras que preludiavam o living. Tudo aqui é a réplica elegante, irônica e espirituosa de uma vida que nunca existiu em parte alguma. Minha casa é uma criação apenas artística. Tudo aqui se refere, na verdade, a uma vida que, se fosse real, não me serviria. O que decalca ela, então? Real eu não entenderia, mas gosto da duplicata e a entendo. A cópia é sempre bonita. O ambiente de pessoas semi-artísticas e artísticas em que vivo deveria, no entanto, me fazer desvalorizar as cópias, mas sempre pareci preferir a paródia. Ela me servia. Decalcar uma vida provavelmente me dava, ou dá ainda, até que ponto se rebentou a harmonia do meu passado? Decalcar uma vida provavelmente me dava segurança exatamente por essa vida não ser minha. Ela não me era uma responsabilidade. O leve prazer geral, que parece ter sido o tom em que vivo ou vivia, talvez viesse de que o mundo não era eu nem meu. Eu podia usufruí-lo. Assim como também aos homens eu não os havia feito meus, e podia então admirá-los e sinceramente amá-los, como se ama sem egoísmo, como se ama uma ideia. Não sendo meus, eu nunca os torturava. Como se ama uma ideia. A espirituosa elegância de minha casa vem de que tudo aqui está entre aspas. Por honestidade, como uma verdadeira autoria, eu cito o mundo. Eu o citava, já que ele não era nem eu, nem meu. A beleza, como a todo mundo, uma certa beleza era o meu objeto. Eu vivia em beleza. Quanto a mim mesma, sem mentir nem ser verdadeira, como naquele momento em que ontem de manhã estava sentada à mesa do café, quanto a mim mesma, sempre conservei uma aspa à esquerda e outra à direita de mim. De algum modo, como se não fosse eu, era mais amplo do que se fosse. Uma vida inexistente me possuía toda e me ocupava como uma invenção. Somente na fotografia, ao revelar-se o negativo, revelava-se algo que, inalcançado por mim, era alcançado pelo instantâneo. Ao revelar-se o negativo, também se revelava a minha presença no ectoplasma. Fotografia é o retrato de um côncavo, de uma falta, de uma ausência. Enquanto eu mesma era, mais do que limpa e correta, era uma réplica bonita. Pois tudo isso é o que provavelmente me torna generosa e bonita. Basta o olhar de um homem experimentado para que ele avalie que eis uma mulher de generosidade e graça, e que não dá trabalho, e que não rói um homem. Mulher que sorri e ri. Respeito o prazer alheio, e delicadamente eu como o meu prazer. O tédio me alimenta e delicadamente me come. O doce tédio de uma lua de mel. Essa imagem de mim, entre aspas, me satisfazia, e não apenas superficialmente. Eu era a imagem do que eu não era, e essa imagem do não ser me cumulava toda. Um dos modos mais fortes é ser negativamente. Como eu não sabia o que era, então não ser era a minha maior aproximação da verdade. Pelo menos eu tinha o lado avesso. Eu pelo menos tinha o não, tinha o oposto. O meu bem eu não sabia qual era. Então vivia com algum pré-fervor o que era o meu mal. E vivendo o meu mal, eu vivia o lado avesso daquilo que nem sequer eu conseguiria querer ou tentar. Assim como quem segue à risca e com amor uma vida de devassidão, e pelo menos tem o oposto do que não conhece nem pode nem quer, uma vida de freira.
Só agora sei que eu já tinha tudo, embora do modo contrário. Eu me dedicava a cada detalhe do não. Detalhadamente não sendo, eu me provava que eu era. Esse modo de não ser era tão mais agradável, tão mais limpo, pois, sem estar agora sendo irônica, sou uma mulher de espírito e de corpo espirituoso. À mesa do café, eu me enquadrava como num hobby branco. Meu rosto limpo e bem esculpido, e um corpo simples. De mim irradiava-se a espécie de bondade que vem da indulgência pelos próprios prazeres e pelos prazeres dos outros. Eu comia delicadamente o meu e delicadamente enxugava a boca com o guardanapo. Esse ela, GH, no couro das valizes, era eu. Sou eu ainda? Não. Desde já calculo que aquilo que de mais duro minha vaidade terá de enfrentar será o julgamento de mim mesma. Terei toda a aparência de quem falhou, e só eu saberei se foi a falha necessária. Vamos parar por aqui hoje? Então, como foi essa parte de hoje? Todos esses questionamentos sobre vazios, sobre o não ser e por não ser ser, esses questionamentos por ser o que os outros acham de você, por estar sempre a um passo no pré-clímax, um passo antes do amor, um passo antes da vida. Você se vê em alguma dessas reflexões? O que você acha? O que você pensa? Muito obrigado por me acompanhar nesse episódio. Se você gostou, siga o podcast, deixe sua avaliação e compartilhe com seus amigos e pessoas que também gostam de Clarice Lispector. Te espero no próximo episódio.